Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sólida Fé Podcast. Isso mesmo, o seu, meu, nosso espaço, onde podemos aqui unir intelectualidade e também espiritualidade, para que possamos crescer cada vez e solidificar a nossa fé com base nas Escrituras. Hoje inicia-se uma série de vários podcasts sobre os atributos de Deus. E o primeiro atributo que eu quero falar aqui nesse podcast é sobre a solidão de Deus. Você já ouviu essa temática, esse termo sobre a solidão de Deus? Se não, fique comigo que nós vamos conhecer mais, extrair mais por meio das Escrituras e também baseado naquele livraço de A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Isso mesmo. Esse podcast e os temas aqui propostos, os temas aqui dialogados, os temas aqui expostos estão baseados nesse livraço de A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos tomar nota disso. Um conhecimento que nos leva à salvação e uma vida totalmente espiritual em relação a Deus é a maior necessidade do ser humano hoje. Isso mesmo. A.W. Pink já começa com essas palavras, dizendo da importância do conhecimento que nos leva à salvação e também a uma vida espiritual em relação a Deus que nos leva cada vez mais a crescer. Infelizmente, poucas pessoas conhecem essa temática dos atributos de Deus. É comum perguntar às pessoas: você conhece os atributos de Deus? E as pessoas responderem: sim. Então cita 3 ou 4. Aí ela começa a dizer: ele é onipotente, onipresente, onisciente. São esses atributos que tornaram-se jargões no coração, na mente, nos lábios das pessoas, mas você começa a pedir a essas pessoas: defina-me o que é onisciente, onipotente, onipresente. As pessoas acabam ficando caladas porque não sabem de fato o conceito dessas palavras. Tornou-se apenas jargões, apenas palavras vazias. Mas afinal, nós podemos realmente conhecer aquele que é transcendente, aquele que, como diz Tiago, habita em um local inacessível. Podemos ter de fato essa honra, essa gratidão e esse privilégio de conhecer a Deus. Sim, e a Bíblia diz que ele é infinito, mas também que ele, por graça, decidiu se manifestar à mente finita. Ele deu este presente para mim e para você. Ele se manifestou por meio da natureza, por meio das Escrituras, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo o que nós temos de conhecer a respeito de Deus já está à nossa disposição por meio da natureza, por meio das Escrituras e também por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, o fundamento de todo o conhecimento do santo parte das Escrituras. Nela há uma compreensão de suas perfeições. As Escrituras é um dos caminhos de graça que o Senhor, por muita graça mesmo, decidiu se revelar a nós. Então, é importantíssimo isso. Não se pode confiar em um Deus desconhecido. Não se pode servir a um Deus desconhecido. Não se pode adorar a um Deus desconhecido. Então, está à nossa disposição, esse podcast está à nossa disposição, o livro de A.W. Pink, Os Atributos de Deus, está à nossa disposição aquilo que é principal, que são as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, para que nós possamos de fato conhecer, porque aquele que conhece o seu Deus pode ter certeza que vai servi-lo melhor. Aquele que conhece o seu Deus vai confiar plenamente nele. Aquele que conhece o seu Deus vai adorá-lo de todo o seu coração. Então, nós necessitamos de algo a mais do que somente o conhecimento de Deus.
Claro que não. O verdadeiro conhecimento de Deus advém das Escrituras e nos faz viver uma prática de vida. Então nós não necessitamos de algo a mais, um upgrade a mais, além do conhecimento de Deus. O que de fato nós precisamos para ter uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida melhor é empenharmos força, entendimento para, através das Escrituras, através de bons livros, conhecermos Deus cada vez mais e mais. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a vida cristã é uma vida de desbravamento, de conhecimento, mas é um conhecimento diário. O que você sabe a respeito de Deus, que você empenhou tempo, o que você aprendeu por anos, isso, ele tem que ser cada vez mais desenvolvido. Oséias fala: conheçamos, sim, vamos conhecer e prossigamos em conhecer. Então é um conhecimento diário. Todos os dias nós precisamos conhecê-lo melhor. O povo que conhece o seu Deus, como diz Daniel, se fortalecerá e também esses farão proezas. Mas Douglas, você falou sobre a solidão de Deus e ainda não adentrou a este ponto que me despertou curiosidade. O que significa isso, a solidão de Deus? Então vai um alerta para você. Pouquíssimas pessoas, como afirmam A.W. Pink, conhecem as grandezas de Deus, que inspira temor e também consciência, que nos leva à adoração. Ele afirma no seu livro que chegar ao conhecimento adequado do seu ser, da sua natureza, dos seus atributos, estão reveladas nas Escrituras e é uma coisa que pouquíssimas pessoas estão tendo acesso, pouquíssimas pessoas de fato querem empenhar-se nesse conhecimento. Deus, ele é único em sua excelência, no seu ser. Deus, ele é poderosíssimo. Quem dentre os outros deuses pode se assemelhar com o Senhor? Ele é, conforme diz Êxodo 15:11, ele é glorificado em sua santidade e também ele é terrível em louvores. No princípio, Deus. Gênesis 1:1. No princípio, Deus. O que significa isso? Antes de tudo existir. Houve um período, se é que podemos chamá-lo de tempo ou de período, em que Deus, ele encontrava-se só. Ele encontrava-se só, mas mas não em sua substância. Ele existia igualmente em três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Só que quando nós falamos sobre encontrava-se só, é que não existia céu, não existia terra, não existia natureza angelicais, não existia também nada diante dele ou nada que pudesse ocupar a sua atenção. Não havia louvores de anjos, não havia universo para ser sustentado pelo poder da sua palavra, não havia nada e ninguém senão e exceto Deus. Por toda a eternidade, a Trindade estava ali. Um ano, um dia, uma noite, isso aconteceu? Não, foi desde a eternidade, desde sempre ele estava ali. Mas Deus, ele não estava incompleto. Ele não cria seres humanos, seres angélicos, ele não cria a natureza, as árvores, os animais, ele não cria para que isso pudesse o completar, o fazer mais feliz, o fazer mais satisfeito. Não, Deus estava só, mas não incompleto. Ele era suficiente, ele era satisfeito em si mesmo e não necessitava de nada. Por isso que nós falamos sobre a solidão de Deus. A solidão de Deus não significa a palavra solidão que nós temos à nossa disposição, uma pessoa num lugar afastado, sozinha, deprimida, triste, questionando a sua existência. Não, a solidão de Deus é atribuída aos seus atributos, significa que ele estava só com a Trindade e mesmo só ele era
completo em si mesmo. E mesmo só ele era suficiente. E mesmo só ele era satisfeito. E mesmo só nada havia de lhe faltar. Se os humanos, os anjos, o universo fosse-lhe necessário para alguma coisa, ele os teriam chamados à existência desde toda a eternidade. Então isso prova que Deus ele era completo em si mesmo, porque depois de muito tempo Deus vai lá e cria as coisas visíveis, mas desde antes da eternidade ele já estava só, mas completo em si mesmo. Em um determinado período, se é que nós podemos chamar de período de tempo, em uma determinada era, em um determinado ponto da eternidade, ele chama à existência todas essas coisas, mas antes disso ele habitava em toda a eternidade só, mas não incompleto. Ele estava só, mas satisfeito e não insatisfeito, e não insuficiente, e não necessitando de algo. Ele já era completo em si mesmo. Então, ao serem criados, nada acrescentou-se a Deus, pois ele não muda, conforme diz Malaquias 3:6. Nada muda a Deus. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus não acrescenta nada a Deus. Ele já é completo em si mesmo. No essencial, a sua glória não pode ser aumentada e muito menos diminuída. Douglas, mas e quando eu ajo com injustiça? E quando eu ajo com infidelidade? Quem perde? Deus não é afetado? Deus em si não é afetado. Quem são afetados pela minha injustiça são as pessoas. Quem são afetados pelas minhas falhas são as pessoas. Deus ele não é afetado. Antes mesmo dele nos criar, ele já era completo. Porque depois de nos criar, uma falha nossa vai alterar a essência de Deus? Claro que não. A sua vontade ela é soberana e não depende de algo para nada. É chocante isso, mas é verdadeiro. Deus ele não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração e nem sequer com a nossa falta de adoração. A minha adoração não aumenta a santidade de Deus. A minha adoração não aumenta a glória de Deus. A minha adoração me transforma. A minha oração me transforma. A minha adoração me faz ser obediente. E ser obediente, quem ganha sou eu mesmo. Ele nos dá essa graça para que nós possamos de fato ganhar com a nossa obediência, procedentes dos seus redimidos, pois ele é suficiente, glorioso em si mesmo. O que levou então o Senhor a escolher os seus eleitos para o louvor da sua glória? Efésios 1:5. Ele escolheu-nos para o beneplácito da tua vontade, para a glória da tua vontade. Então, fique atento a isso. É absolutamente certo afirmar que Deus ele é honrado e desonrado pelos homens, não em seu essencial, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. Então, quando eu sou crente e me comporto como um não crente, quando eu digo que adoro a Deus, que sirvo a Deus, mas as minhas práticas vão ao contrário daquilo que a minha boca fala, eu estou afetando não a essência de Deus, eu não estou diminuindo a essência de Deus, mas o caráter oficial de Deus. Eu estou diminuindo aquilo que eu falo a respeito de Deus para as pessoas. E isso torna-se o quê? Uma barreira para que as pessoas possam também se aproximar desse Deus. Então Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e também pela redenção. Esse é o Deus das Escrituras e infelizmente tem sido o Deus desconhecido dos púlpitos brasileiros. As pessoas não têm empenhado força, mente, conhecimento para expor esse Deus. O que nós vemos muitas das vezes no dia a dia é: adore, porque se você não adorar, Deus fica triste. Leia a Bíblia, porque se você não ler a Bíblia, Deus vai ficar triste com você. Faça isso, porque fazendo
fazendo isso, Deus fica mais glorioso, engrandecido. E não. Esse Deus, ele não é conhecido pelo intelecto humano. Então, como nós podemos fazer para conhecer esse Deus de fato e experimentá-lo? Não é pelo intelecto humano. A menos que o Espírito aplique essas verdades das Escrituras no meu, no seu, no nosso coração, nós não podemos conhecê-lo. Os homens naturais não discernem das coisas espirituais. Somente os espirituais compreendem as coisas que o Espírito planta no seu coração. Então, até este momento, este conhecimento aplicado no coração do homem por meio do Espírito Santo, ele também é parcial. A alma regenerada, transformada, terá essa bênção, esse presente. Somente a alma regenerada. E terá também que crescer na graça e no conhecimento de Jesus cada vez mais. Então, tome nota disso. A solidão de Deus significa que Deus, na eternidade, ele já era suficiente, completo em si mesmo, glorificado por ele mesmo, por seus atributos, e em um determinado período, em um determinado tempo, se é que nós podemos considerar assim, ele decidiu criar os seres humanos para o louvor da sua glória, pela sua vontade, não para que ele pudesse ser maior, mais glorificado, mais exaltado, que ele já era, porque se ele necessitasse disso, ele tinha trago à existência na eternidade, desde antes da eternidade, todas as coisas. Então isso prova que por muitos milênios, se é que nós podemos, só para nossa compreensão, por muito tempo, Deus ele ficou só, mas não solitário, no sentido de estar triste num canto cabisbaixo. A solidão de Deus era a trindade que se completava. E ele olha e fala assim, vamos criar algo para que nós possamos desaguar nesse algo aquilo que nós já somos desde antes da eternidade? O que Deus é? Amor. Vamos então fazer uma criação, vamos criar seres humanos, seres celestes, vamos desaguar amor neles? O que mais Deus é? Fiel. Vamos desaguar fidelidade neles? O que mais Deus é? Ele é Pai. Vamos desaguar neles a identidade paterna? O que Deus é? Protetor. Vamos desaguar neles a proteção? Vamos cuidar? Vamos zelar? O que Deus é? Comunicação. Vamos desaguar a comunicação neles para que eles possam também ter ou carregar esse atributo que nós temos. Então, esse é o primeiro atributo dessa série de Os Atributos de Deus. Espero que você tenha gostado. Talvez seja um tema não muito comum no dia a dia. Esse tema me chocou e é o primeiro atributo que a W. Pink traz no seu livro, Os Atributos de Deus, e muito nos desperta para que nós possamos nos lançar aos pés de Deus, sabendo que Ele não precisa de nós, Ele não precisou nos criar para ser maior, mais glorificado, mas por graça Ele fez isso, então que nós possamos ter um coração também agradecido para com Ele e viver em gratidão toda a nossa vida. Ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco para que o seu nome seja engrandecido nessa terra. Isso é uma honra para nós. Então, até o próximo Sólida Fé Podcast. Espero que este tenha solidificado a sua fé para que você possa extrair uma espiritualidade muito mais profunda na presença dele. Abraço.